Das paz, irmãos, tudo bem com vocês? Acordar de manhã é um pouquinho difícil, né? No domingo já está cansado, mas eu fico muito feliz de todos vocês aqui, junto com a gente, né? Para cultuar o Senhor, especificamente para o estudo da Palavra de Deus na nossa EBD, certo? No dia do Senhor, é um dia que nós dedicamos com um coração alegre, um coração voltado para a ressurreição de Cristo. Hoje é o dia do Senhor justamente porque Ele ressuscitou nesse dia. E todos os domingos nós chamamos de dia do Senhor por causa que a Bíblia chama de dia do Senhor em Apocalipse 1:10. E isso também porque em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Atos e nos Evangelhos, esse dia é o nosso sábado, né, onde nós descansamos a alma em Cristo, relembramos a sua morte, relembramos a sua ressurreição, esse dia é o nosso sábado, né, onde nós descansamos a alma em Cristo, relembramos a sua morte, relembramos a sua ressurreição, relembramos o seu reinado e aguardamos a sua vinda. Hoje é o primeiro dia da semana, como dito nos evangelhos, que no sábado as mulheres foram visitar, né? Não podiam visitar, na verdade, mas elas foram no primeiro dia da semana. E o interessante é que, por mais que as nossas traduções falhem muito, eu não sei o porquê, quando é colocado pelos autores de Mateus, Marcos e Lucas como o primeiro dia da semana, os autores chamam de sábado, dentro do grego. Então, os próprios apóstolos já colocavam o primeiro dia da semana, o domingo, como o sábado do povo de Deus, renascidos com uma nova criação. E eu fico mais a Deus, nos dedicar mais às nossas famílias, nos dedicar a nós mesmos como corpo de Cristo para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, certo? Então eu fico muito feliz com isso. Domingo passado nós vimos sobre a divindade do Espírito, certo? E do Filho. Hoje nós vamos avançar um pouco sobre outros 3 atributos de Deus, né? A nossa aula hoje é sobre a natureza de Deus. E dentro da natureza de Deus nós temos 3 componentes muito significativos e importantes, como Deus ser Espírito, Deus ser uma pessoa e Deus se relacionar conosco. Então essas 3 características, esses 3 atributos são parte da própria natureza de Deus. E eu quero lembrar você, relativamente curto, de 3, 4 meses, estudando sobre os atributos de Deus, pelo simples motivo de que nós não queremos sofrer a mesma repreensão que a mulher samaritana sofreu do Senhor Jesus. Nós não queremos adorar aquilo que nós não conhecemos. Nós queremos adorar a Deus conforme nós conhecemos pelas Escrituras. Não existe cristianismo verdadeiro, não existe cristianismo forte, não existe evangelismo forte, não existe oração com fé sem o conhecimento de quem Deus é. A vida eterna, como diz em João 17:3, é conhecer ao Pai, o único Deus verdadeiro, e ao Senhor Jesus Cristo. E conhecer a Deus é a vida eterna. Nós não vamos desfrutar a vida eterna em algo futuro. Nós já começamos a desfrutar a vida eterna quando nós nos reunimos, quando nós estamos. Nós desfrutamos da providência de Deus, quando nós desfrutamos alegrias dentro do nosso coração, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. O reino de Deus, como diz em Lucas, habita em nós. Então nós já começamos a desfrutar um pouco da vida eterna ao conhecer a Deus. E conhecer a Deus é viver com Deus, é saber quem Deus é, certo? Dito isso, a primeira coisa que nós iremos ver sobre a natureza de Deus é Espírito, certo? E o que é que isso significa? Significa que Deus não é material. Deus, o Pai e obviamente o Espírito Santo, e antes do Senhor Jesus se encarnar, eles não eram material, eles não são materiais, a não ser o Senhor Jesus, que se encarnou, se fez se encarnar. Eles não eram material, eles não são materiais, a não ser o Senhor Jesus, que se encarnou, se fez carne, para viver conosco durante um tempo,
morrer na cruz do Calvário. Mas o Pai e o Espírito Santo não são materiais, certo? Isso significa que ele não está confinado a nada. O Espírito de Deus e o Pai, eles não estão confinados a um prédio, certo? Seja o nosso, seja de qualquer outro igreja, outra denominação. Eles não estão confinados a 4 paredes, eles não estão habitando lá. Nem mesmo quando nós olhamos dentro da teologia bíblica para a questão do templo, Deus não habitava no templo, Deus vinha até o templo. Quando Davi ele tenta conversar com Deus e dizer: eu vou erguer um templo ao Senhor, a resposta de Deus é dupla. Primeiro, Deus diz: eu não habito em templos. Eu não habito em templos, porque nem mesmo a terra me suporta, nem mesmo a terra, toda a extensão da terra, a extensão da criação pode me conter. E segundo, você é um homem de sangue. Quem vai construir o templo não vai ser você. Você pode preparar, você pode ajudar, você pode organizar, mas quem vai fazer o templo é o seu filho. Quem realmente fez o templo do Senhor foi Salomão. Foi Salomão que fez o templo, e todas as vezes, inclusive no primeiro culto, dentro do templo, a glória de Deus desceu. Então Deus não habitava nem mesmo ali, certo? Deus vinha e se manifestava em glória, porque Deus não está confinado às paredes, Deus não está confinado a nada, porque o Espírito nada pode o conter. O teólogo, na sua teologia sistemática, diz o seguinte: podemos afirmar que ele não tem nenhuma das propriedades pertencentes à matéria, e que os sentidos corporais não podem discernir. Ou seja, a primeira coisa é que nada relativo à matéria pode ser relativo a Deus, porque Deus é imaterial. Deus não é físico, ele pode se materializar. Por quê? Porque ele está acima da matéria, certo? Deus se materializa. E aí, irmão, como é que a Bíblia utiliza tanto, às vezes, a linguagem de que Deus tem mão, pés, olhos, costas, como foi citado ontem, como a gente já sabe da comunhão com Moisés? A resposta é muito simples. Ali é o que a gente chama de antropomorfismo dentro da teologia. E a pergunta é: o que é esse palavrão? O que é que essa palavra significa? E a pergunta é: o que é esse palavrão? O que é que essa palavra significa necessariamente? Significa que é utilizado em forma de linguagem figurada partes do ser humano para dar um significado do que Deus está realizando ou do que nós queremos dizer sobre Deus. Quando nós aplicamos a palavra que os olhos de Deus estão sobre nós, como nós encontramos em Provérbios, encontramos em Salmos, significa que Deus está vendo. É uma linguagem figurada para dizer que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Ele conhece tudo e está em todos os lugares, certo? E, irmão, o que é que significa então quando Deus diz que Ele não está com seus ouvidos tampados? Significa que Ele atende orações. Então são linguagens figuradas que nós, seres humanos, aplicamos a Deus para trazer um significado mais simples dentro da Escritura, para nos trazer um significado de relacionamento ou algum significado de atributo que ele tem, certo? Então todas as vezes que vocês olharem essas expressões "a não ser em Jesus", significa alguma coisa mais simples e significa alguma coisa para nós. Certo? Ficou claro para vocês essa palavra? Certo. Ficou claro para vocês o que significa Deus ser Espírito? Significa que Ele não é material, que Ele não tem corpo físico, que Ele não está ligado à matéria. A única seita que vai dizer que as 3 pessoas da Trindade são pessoas físicas, todas as 3, é o mormonismo. É o mormonismo que vai dizer que o Pai tem corpo físico, que o Filho tem corpo físico também, que o Espírito tem corpo físico. E é muito complicado eles tentarem rebater. Então, por quê? Porque a Bíblia é muito clara, como no nosso texto-chave nós lemos que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade, certo? Então, Deus é Espírito. É claramente dito que Deus é no versículo.
E agora eu quero ver algumas passagens com vocês, justamente sobre Deus ser Espírito. E ao decorrer que a gente for lendo essas passagens, nós iremos trazer algumas explicações breves e bem pontuadas, certo? O primeiro versículo que eu quero que vocês abram e alguém leia é João 4:24, que é o nosso texto-chave. Pode. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Certo. O que é que João está tentando trazer aqui para a gente? Pode. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Certo. O que é que João está tentando trazer aqui para a gente? Esse aqui é mais um dos diálogos que Jesus está tendo dentro do Evangelho, certo? E como a gente já estudou um pouco sobre isso e alguns não pegaram, então vou trazer a memória, certo? Dentro do Evangelho de João existe uma característica muito peculiar de João em trazer diálogos de Jesus com outras pessoas. Nós temos o diálogo com Nicodemos, nós temos o diálogo com sua mãe, nós temos o diálogo agora com a mulher samaritana, e ao decorrer do Evangelho nós vamos ver diálogos com as multidões, com os fariseus e com outras pessoas que foram curadas. Então ele sempre vai trazendo diálogos, certo? E repetir alguma coisa. Quer uma prova? João 3. João 3, Deus diz que precisa nascer de novo, certo? É nascer do alto, essa expressão nascer de novo é nascer de cima. E aí Nicodemos olha para Jesus assim, como assim eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, Nicodemos não entendeu. Então Jesus vai e repete, usando Ezequiel para dizer, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então ele é um pouco mais preciso, ou seja, você precisa ser regenerado. Você precisa ter um novo nascimento. Você precisa ter a operação do Espírito no seu coração. Porque senão você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. São duas expressões diferentes que significam a mesma coisa. Ninguém pode ver se não entrar. Entendeu? Então é muito intercambiável. Então Deus em Jesus, ver e nem entrar no reino de Deus. São duas expressões diferentes que significam a mesma coisa. Ninguém pode ver se não entrar. Entendeu? Então é muito intercambiável. Então Deus em Jesus está dizendo o seguinte: olha, você precisa nascer de novo. Eu não entendi, certo? Vou dizer de outra forma que você possa entender. É desse jeito. Então, quando nós vamos para a mulher samaritana, Jesus vai fazer a mesma coisa. Jesus afirma uma coisa, ela, ué, como assim? Me diga onde é que está esse poço que eu preciso ir. Jesus vai e explica, não é isso. Eu estou dizendo que eu sou essa água, que você deve beber de mim, porque eu vou saciar você, que eu vou dar a você o que você precisa. Então a mulher ela começa a entender que quem está ali diante dela é o Messias, é o profeta. Então ela diz assim, agora verdadeiramente você é um profeta e tal, então me diz onde é que a gente deve adorar. Jesus, você não entendeu ainda. Então Jesus começa a dizer, olha, eu vou seguir do porquê, porque os samaritanos só têm até os primeiros 5 livros da Bíblia. Os samaritanos eles não tinham todos os livros da Bíblia no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles se misturavam com as outras nações. E lá em Neemias e Esdras, eles foram excluídos, justamente por causa dessa mistura. E os samaritanos não aderiram aos profetas nem nada, porque eles achavam que era uma puxação de saco para Davi. É isso que eles achavam. Não, porque os outros textos, Ruth, porque Ruth, se vocês não sabem, é uma preparação para entrar em 1 Samuel 2. Porque ali está o bisavô de Davi. Certo? Ali está o avô e o bisavô de Davi. E é tanto que encerra-se Ruth falando sobre isso, para entrar em 1 Samuel, para dizer quem era o profeta, quem queria ungir o rei Davi, quem queria direcionar. Então, para os samaritanos, isso era panfletado. Eles adoram a quem vocês não conhecem. Por quê? Porque vocês não têm o resto da Escritura. Vocês não estudaram o resto da Escritura. Vocês não têm acesso ao resto da Escritura, vocês não conhecem a Deus. Então Jesus diz, olha, Deus é isso. Deus é Espírito. Deus não está confinado ao Monte Horebe, Deus não está confinado a outro monte. Deus está além das paredes. Deus
recebe a adoração onde está o seu povo. E isso aqui é muito significativo para um judeu. E eu vou dizer o porquê. A gente pensa que os judeus, eles só foram dispersos depois da queda de Jerusalém, não é? Depois que Jerusalém cai, os judeus dispersam, mas não. Os judeus muitas vezes foram dispersos. Nesse momento aqui, os judeus estavam sob servidão de Roma. Jesus está fazendo referência às sinagogas. Deus está onde o seu povo está sendo adorado. Deus está onde o seu povo está adorando. Deus está onde o seu povo está louvando, com a escritura nas mãos, com o coração sincero, adorando em comunicação com o Espírito. Deus não está confinado a monte A ou B. Então ela começa a entender. Então ela entende quem é que está ali diante dela, que é o Messias. Então a reação dela, e eu trago de novo o estudo de ontem, a reação dela não foi dizer, nossa, que coisa, que informação gloriosa. A reação dela foi sair e anunciar aos seus conhecidos. Então ela sai, vai anunciar aos seus conhecidos vêm, e os seus conhecidos, no final do capítulo, vocês vão ver uma expressão muito legal. Diz assim, antes nós tínhamos ouvido de você, agora nós temos isso assim, antes nós tínhamos ouvido de você, agora nós temos visto e nós sabemos que Ele é o Messias. Ele é o nosso Salvador. Então, a mulher que teve um encontro com Cristo, que viu quem é Cristo, viu quem é Deus, Deus é Espírito, Deus não ser confinado a nada, simplesmente, depois desse impacto com Jesus, a única reação dela é o quê? Compartilhar. Então, o texto é muito claro quanto a Deus ser Espírito e Deus não ser confinado a lugares e muito menos a prédios. Vamos para Lucas 24, 39. Vinte e quatro, 39. Perdão. Quem pode ler? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque o meu espírito não tem carne nem ossos, como diz escrito. Então esse texto eu selecionei mais para mostrar a vocês que a definição que a gente dá dentro do estudo sobre Deus, que Deus não é material, que Deus não está confinado a nada, não é algo da nossa invenção, não é um termo teológico simplesmente, é um fato. O Espírito, ele não tem carne, não tem ossos. Então Jesus estava respondendo de forma muito do Espírito. Então Jesus, ele fala com eles, pede para Pedro vir. Aqui Jesus vai e diz o que ele é e o que ele não é. E eles vejam, toquem, eu estou de carne. Por quê? Porque Espírito não tem osso, não tem carne, é imaterial, certo? Vamos para Atos 17, versículos 24 ao 25. Eu tinha dito para vocês trazer caneta e papel. Hoje vocês vão ver o motivo de trazer caneta e papel. Tem muita coisa. Muito versículo. Atos 17, 24 e 25. Alguém pode ler? Pode ler, Sidney. Pra gente? Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que ele Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que ele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Salmo 50 diz uma expressão bem interessante que complementa isso aqui. Diz que Deus, ele pode dizer, olha, tudo que você está vendo foi eu que fiz. Tudo que você está vivendo, aonde você está vivendo, eu também fiz. Se eu tivesse fome, eu não diria a você.
porque tudo é meu. Então, o que é que essa verdade está trazendo aqui? Porque não somente a verdade, nós utilizamos muito esse versículo para dizer que Deus fez as coisas, certo? Mas esse versículo está dizendo uma coisa muito mais além. Está dizendo que não precisa de nada, ele é suficiente. Deus não é verdade, nós utilizamos muito esse versículo para dizer que Deus fez as coisas, certo? Mas esse versículo está dizendo uma coisa muito mais além. Está dizendo que não precisa de nada, ele é suficiente. Deus não precisa da nossa adoração, Deus não carece da nossa adoração, Deus não pede nossa adoração como se precisasse ouvir nossa voz. Deus tem anjos, Deus tem serafins, Deus tem querubins, Deus tem arcanjos que o louvam muito melhor do que nós. Então Deus não precisaria nos ouvir, Deus não precisaria ser servido das nossas mãos, porque tem seres celestiais maiores e mais poderosos que nós, como diz Salmo 8, que nós já vimos nas exposições de domingo. Deus não precisaria de nada de nós. Deus não precisa de nós, Deus não tem carência de nós. Mas também existe uma outra verdade, além de Deus ser criador, Deus ser suficiente, que Deus não habita em prédios. Deus não habita em lugares. Deus não está dizendo que você é morada individual. E se você olhar o texto e fizer uma leitura prática, diz: vós sois o templo do Espírito. Ou em uma tradução um pouco mais moderna e mais fácil, vocês são como um corpo morada do Espírito, o templo do Espírito. Então a igreja é a morada do Espírito. A igreja reunida é o templo do Espírito. E cada cristão está selado com esse Espírito, porque é o penhor, é o selo do rei, que não pode ser tirado. E se você olhar um pouco para Efésios, estudar Efésios, você vai ver que esse selo, esse penhor, era o selo do rei, que era colocado nas cartas importantes, e que esse selo não poderia ser aberto, exceto pelo outro rei, exceto pelo seu remetente. Esse selo não poderia ser rompido, ninguém poderia romper esse selo. Então o Espírito é dado como esse selo que não pode ser aberto, exceto pelo outro rei, exceto pelo seu remetente. Esse selo não poderia ser rompido, ninguém poderia romper esse selo. Então o Espírito é dado como esse selo que não pode ser retirado, que não pode ser colocado. E os verdadeiros crentes têm esse Espírito, porque o Espírito opera a transformação, opera a santidade, opera o amor a Deus, a obediência aos seus mandamentos. Então o Espírito habita no corpo da igreja, que é morada de Deus. Por isso que Deus não está contido em prédios. Por quê? Porque a igreja não está em um prédio. A igreja está reunida em um local e espalhada pelo mundo inteiro, espalhada em todas as gerações, desde Adão até nós hoje, e até os nossos irmãos na Coreia que estão se reunindo debaixo de um buraco. Deus está lá com eles, Deus está com a gente, Deus está com nossos irmãos da Assembleia, Deus está com nossos irmãos em lugares, certo? Vamos para Hebreus 11, 27. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Diz assim, Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É interessante porque Moisés amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É interessante porque Moisés, essa partezinha do versículo 23 até o 29, são as expressões mais fortes de fé, exceto com Abraão. E pela fé Moisés abandonou riqueza, abandonou tudo para abraçar o vitupério. E essa palavra vitupério é um pouco estranha para a gente. Ela pode ser traduzida de novo, para o português como vergonha.
Então ele preferiu abraçar a vergonha de Cristo do que viver com os manjares e provar um pouquinho de tempo do pecado. Para ele pouco importava isso. Pouco importava pecado, pouco importava luxo, poder, dinheiro, porque ele preferia. Que nós lemos diz que ele abandonou o Egito não ficando com medo da ira de Faraó. E nós temos uma coisa bem interessante. A pergunta é: por que Moisés não teve medo de Faraó? O versículo mesmo dá a resposta quando diz pois. Ela pode ser trocada como assim: porque ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O texto é como se ele estivesse dizendo assim: Moisés ficou firme porque é como se ele estivesse vendo Deus em pé na frente dele. É uma expressão muito forte do autor de Hebreus para dizer que ele não tinha medo de Faraó porque ele tinha medo de alguém que parecia estar de frente para ele em pé, que era o próprio Deus. E realmente, ninguém. Agora ele temia muito a Deus. Ele tremia nas bases diante de Deus. Por quê? Porque é como se ele estivesse vendo aquele que é invisível, que não dá para ver, mas a imagem e a comunhão de Deus era tão forte em Moisés, é como se Deus estivesse sempre em pé, corporalmente diante dele. Mas Deus é invisível. Mas a fé de Moisés era muito grande. E isso impactava profundamente o coração dele, como se Deus estivesse diante dele. E quando nossos olhos contemplam tamanha profundidade de Deus, nenhuma outra pessoa põe medo na gente, exceto o próprio Deus. Certo? Então Deus é invisível, mas pela fé, Moisés tinha a impressão de que Deus estava diante dele. E isso, Deus é invisível, mas pela fé, Moisés tinha a impressão de que Deus estava diante dele, e isso colocava mais medo dele do que Faraó. Vamos para 1 Timóteo 1,17. Alguém pode ler? 1 Timóteo 1,17. O que é dito de Deus? Quando Paulo está finalizando a sua recomendação sobre a graça de Deus, ele finaliza com um louvor e diz que Deus é o quê? Invisível. Vamos para capítulo 6 agora, versículos 15 ao 16. 6, 15 ao 16. Pode ler, Sidney? Capítulo 6, versículos 15 e 16. Agora, no tempo certo, há de ser revelado pelo único e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. É dito que Deus é o quê? É a luz inacessível, isso refere-se à sua santidade. Mas é dito que ninguém jamais viu, nenhum ser humano viu Deus, ninguém, porque está na luz inacessível. Nem mesmo os serafins conseguiam ver Deus. Se você olhar Isaías 6, versículos 1 ao 5, você vai ver que os serafins, eles cobriam o rosto diante. Nem mesmo os serafins conseguiam ver Deus. Se você olhar Isaías 6, versículos 1 ao 5, você vai ver que os serafins, eles cobriam o rosto diante de Deus. Não somente por causa de reverência, mas porque o brilho da sua santidade ninguém pode olhar, ninguém pode contemplar. Mas nós vemos a mesma glória manifestada em Jesus Cristo. João diz isso, Paulo diz isso. Então, quando nós olhamos a vida de Jesus, nós olhamos as palavras de Jesus, quando nós vemos as suas reações, nós estamos vendo Deus. Por isso que o nosso texto hoje de leitura foi isso.
Deus se revela em Jesus Cristo. Vamos para os últimos textos, base bíblica sobre Deus é Espírito. Deuteronômio 4, 11, base bíblica sobre Deus é Espírito. Deuteronômio 4, 11 ao 12. Deuteronômio 4, 11 ao 12. Depois, os versículos 15 e 16. 4. Deuteronômio 4. Versículos 11 e 12, depois o 15 e o 16. Quem para ler? Versículo 11, 12, 15 e 16. Então, chegaste e pusestes ao pé do monte, de fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. 16, né? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Eu quero que vocês deixem aberto e já eu volto para esse texto, certo? Então essas são algumas bases bíblicas que nós temos para mostrar diante da Bíblia que Deus é Espírito, que Deus não pode ser visto, que Deus não é matéria, que Deus não pode ser contido em lugares, que Deus não pode ser contido em lugares, mas que habita na igreja, espalhada pelo mundo e ao decorrer dos séculos, certo? E que a pergunta que nós fazemos sempre é, ou seja, se Deus é inacessível, se Deus nós não conseguimos ver, como é que hoje nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus? Como é que nós podemos dizer que nós vivemos com esse Deus? A resposta é, a revelação desse Deus invisível está em Jesus. Está em Jesus. Primeiro porque só Jesus viu. João 6,46, vocês podem anotar, diz claramente que somente Jesus viu a Deus, o Pai. Certo? João 6,46 é muito claro. E em João 1,18 é dito, que nós já vimos isso no domingo passado, que Jesus expôs o Senhor, o nosso Deus, o Pai. Somente Deus pode expor Deus. Somente Deus pode revelar quem Deus é. E Ele fez isso na pessoa de Jesus, porque Ele é a pessoa mais qualificada para isso, porque Ele era Deus, Ele era homem. Nós vemos isso em Colossenses 1,15, nós vemos isso em Hebreus 1,3, e nós vimos hoje na leitura da classe em João 14,9, quando o André chega e diz, mostra-nos o Pai. Jesus diz, por que você está pedindo isso? Se você está me vendo, você está vendo o Pai. Então, por mais que nós não vejamos o Pai, não tínhamos nenhum contato com Deus, que era invisível, Jesus se fez carne, habitou entre nós e revelou-nos Deus. Por meio de suas palavras, vida, morte, ressurreição, ensinos, tudo habitou entre nós e revelou-nos Deus. Por meio de suas palavras, vida, morte, ressurreição, ensinos, tudo que Jesus fazia tinha um propósito de expor quem Deus é para nós. E não existe aquela divisão, como eu disse, porque o Deus do Antigo Testamento é cruel. Não, é o mesmo. Jesus é amoroso. Não, é o mesmo. É o mesmo. Então Jesus revela Deus, que é invisível, porque Ele é o Deus visível. Ele é o Deus em carne, que veio justamente com essa missão. E a pergunta que nós fazemos é como é que nós devemos viver diante dessas verdades. Porque para a gente parece muito abstrato Deus ser Espírito, né? Deus é Espírito. E daí? O que é que isso faz em nossas vidas? A primeira coisa que nós devemos tirar disso para a nossa vida prática
é que nós estamos lendo a Bíblia, Deus está com a gente quando a gente está orando, Deus está com a gente quando nós estamos viajando, Deus está com a gente em momentos de dores, Deus está com a gente em momentos de sofrimento. Deus não está contido em nada físico. Deus vive e habita com o seu povo hoje. Então nós temos essa aplicação prática que impacta a nossa vida. Nós podemos adorar Deus onde nós estamos. A segunda coisa é que nós devemos honrar esse Deus, porque isso está contido dentro da nossa adoração. Esse Deus não é o Deus, por exemplo, que nós temos nas culturas pagãs, que só é adorado se tiver a escultura. Só deve ser honrado se tiver na escultura. E em Salmo 115 é muito forte quando diz, olha, não façam isso. Mas o nosso Deus não é feito de material, ele não é suscetível ao tempo. Nosso Deus está acima do tempo, está acima daquilo que é material. E até a própria ciência diz que algo material só pode vir de algo que é imaterial, que está fora do material, porque é superior ao material. Então esse é o nosso Deus. E por último, esse texto de Deuteronômio 4 nos dá algumas lições sobre como nós devemos viver. Lembra do versículo 11 e 12? Que nós lemos que Israel, quando vai receber as leis, quando Moisés sobe para a adoração, quando Moisés vai exortar a obediência, diz que começaram a haver trevas, nuvens, escuridão, fogo, e eles ouviam a voz de Deus, mas o que eles não viam a Deus, porque nuvens, escuridão, fogo, e eles ouviam a voz de Deus, mas o que eles não viam a Deus, porque eles não ouviram nem viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então, o que é que Moisés faz? Se vocês viram o poder de Deus manifestado por meio de todas essas coisas horrendas, a primeira solução, então, tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado como vocês vivem. Se você olhar para Hebreus 12, o autor de Hebreus vai usar exatamente essa passagem. Vai dizer que mesmo agora, mesmo que a gente não precise subir aos montes, nós agora somos igreja, mas nós devemos ter o mesmo temor e tremor na adoração. A adoração a Deus é sagrada. A palavra precisa ser com muita atenção. Precisa ser com um coração disposto. Precisa ser com um coração sincero. Deus não poupou Nadab e Abiú por oferecer fogo estranho. Deus não poupou Ananias e Safira por mentirem nas ofertas. E não pensem que Deus não fará a mesma coisa conosco hoje. Deus mata ainda. Deus pune ainda. E Ele tem muito zelo com o seu culto. Ele tem muito zelo com a nossa adoração. Então tenhamos cuidado. A segunda coisa, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia que o Senhor, Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Guardem a alma de vocês, preservem ela. E ele diz, portanto, tenham cuidado para não sair do fogo. Guardem a alma de vocês, preservem ela. E ele diz, portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa no céu, semelhante de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante de algum peixe que há nas águas da terra. Então ele começa a repreender, Moisés começa a repreender para que a gente não se corrompa igual as religiões, tentar fazer imagem de Deus. Ninguém sabe quem é Jesus, fisicamente, ninguém. Os cientistas acharam, não acharam, é especulação. Mas a igreja católica tem imagens muito bonitas, mas ali não é Jesus. Mas os livros. Mas o Espírito também não tem forma. O Pai também não tem forma.
A gente já pode acabar criando imagens erradas. Se Deus não deixou imagens, só porque Ele não quer ser adorado por imagens, Ele não quer que ilustre a Ele. Ele utiliza de símbolos, cruz, sangue, mas nunca dizendo como Ele é. Então Ele diz, não se corrompam tentando imitar as religiões pagãs. Não dá para a gente fazer imagem de Deus. Então, vamos obedecer, tenhamos cuidado com o culto, não façamos imagem de Deus, porque a gente não sabe quem Deus é. Ah, mas é para as crianças entenderem, não subestimemos as crianças. As crianças mais inteligentes do século XVI e XVII não tinham imagens para elas. Certo? O Millar de Erickson, em sua introdução à teologia sistemática, na página 108, diz assim: nos tempos bíblicos, a doutrina da espiritualidade de Deus fazia oposição à prática da idolatria e ao culto à natureza. Viram a mesma coisa? De homens, imagem de pessoas, de seres humanos, de répteis, de animais, da natureza. Por quê? Porque os deuses falsos eram feitos com imagem da natureza. E a gente vê isso em Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Imagens de homens, imagens de répteis, quadrúpedes e tudo mais. Deus repreendendo. E o Millar continua: Deus, sendo espírito, não podia ser representado por nenhum objeto ou figura física, porque não dá. A gente vai acabar criando imagens falsas. O fato de não se limitar a um espaço geográfico também combatia a ideia de que Deus podia ser contido e controlado. Isso aqui é um pouquinho difícil, mas dentro das culturas do Antigo Testamento existiam os deuses de estimação. Eu não sei se vocês se lembram do caso de, se não me engano, Jacó, que antes dele sair, uma de suas esposas pegou o ídolo da casa do seu pai e levou consigo. Então os ídolos, eles eram contidos dentro das casas para favorecerem aquela casa e para poder ser controlado. Então era a cultura deles. Então quando Deus diz e afirma e se mostra como espírito, Ele está dizendo: não são essas imagens aí que vocês fazem. Não posso ser contido, eu não posso ser representado. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Então o Erickson, ele faz muito esse balançar. Deus ser espírito combate a idolatria, combate a produção de imagens físicas de Deus e combatia a ideia de que Deus podia ser contido e controlado. Então essas são algumas aplicações dessa doutrina para a gente, certo? Segundo, Deus é pessoal. Eu prefiro essa expressão do que dizer Deus é uma pessoa, porque a gente pode acabar num problemazinho bem difícil de solucionar, que é o seguinte: Deus é pessoa em 3 pessoas. Fica um pouquinho difícil a gente sair dessa contradição, mas Deus é pessoal. O que isso significa? Significa que Deus não é uma força impessoal, como o budismo diz, como o panteísmo diz, como o deísmo diz, como o deísmo diz. A pergunta é: o que isso significa? Significa que Deus, Ele não é uma força imaterial, irracional, que está disposta a qualquer ser humano alcançar, como no budismo. Não significa que Deus é todas as coisas, ou seja, Ele não é uma coisa material, que é tudo. Por exemplo, o panteísmo diz isso, que é pan, então é geral. O teísmo, então, diz que Deus é tudo. Ou seja, a natureza é Deus, os ratos são Deus, a água é Deus, tudo é Deus para eles. E o deísmo diz que Deus é um ser que não interfere em nada da criação. Ou seja, por mais que ele seja uma pessoa, ele não interfere em nada da criação, ele não se envolve com a criação, ele não chega perto da criação, deixa a criação rolar solta e se quebrar toda. As que são mais apegadas à esquerda são religiões panteístas, budistas, deístas e dessa outra vertente, que é o teísmo progressivo.
que é o teísmo progressivo, certo? Então, a nossa crença, como nós acreditamos, é que Deus tem personalidade, tem consciência, tem intelecto e tem vontade. Ele se relaciona com a gente, ele sabe quem é, ele sabe o que faz, ele pensa e ele executa a sua vontade. Ele é um ser pessoal, eles são 3 pessoas. O teólogo sistemático Charles Hodge, na página 286, 287 da sua sistemática, ele vai dizer o seguinte: o Deus da Bíblia é uma pessoa, ou 3 pessoas, certo? Ele faz por mim, em meu nome. Por toda parte, o Deus da Bíblia é contrastado com os deuses do paganismo, como Deus que vê, ouve e ama. Essa é a diferença do nosso Deus. Por isso que quando as pessoas vão dizer, não, mas é um único Deus, não é um único Deus. Os deuses pagãos, os deuses que eles adoram, são deuses que não veem as coisas que eles praticam. São deuses que não ouvem os seus pedidos. E são deuses que não amam. Pornografia não ama. O sexo fora do casamento, da aliança, não os ama. Dinheiro não os ama. Os ídolos budistas não os amam. Os ídolos da Índia não os amam. As imagens da nossa cultura católica não os amam. Não os ouvem. Não os veem. Não os amam. As imagens da nossa cultura católica não os amam. Não os ouvem. Não os veem. Mas o nosso Deus ouve, vê, ama, fala, se relaciona, dá promessas. E isso significa que Deus tem personalidade, que Deus é uma pessoa. O teólogo Millard Erickson diz também assim: ele é um ser individual, com autoconsciência e vontade, capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco com outros seres pessoais e sociais como nós. E eu acho interessante que eu não botei aqui, mas o outro teólogo Schaffer, ele vai dizer que Deus é um Deus sensível, né? Sensível no quesito de como a gente usa hoje, de as pessoas que não aguentam nada, utiliza que Deus é sensível, é que Deus, por ser pessoal, ele se compadece do ser humano. E uma força não se compadece, uma coisa imaterial não se compadece, pedra não se compadece, mas o nosso Deus, por ser pessoal, ele se sensibiliza pela nossa desgraça, pelas nossas necessidades. Nós vemos isso em Jesus. Em Jesus vê as necessidades das pessoas. Então ele é um ser pessoal, certo? Que se relaciona com a gente. Isso significa também que ele tem consciência. O que é que significa? Que Deus sabe quem ele é e sabe da realidade das coisas. Vamos abrir em Êxodo 3:4. Êxodo 3:4. 3:4. Êxodo 3:4. 3:14, desculpa. Alguém pode ler? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Essa expressão, quando Deus utiliza eu sou, já é muito clara. É como se ele tivesse assim: eu sou o que eu sou. A expressão, quando Deus utiliza eu sou, já é muito clara. É como se ele tivesse assim: eu sou o que eu sou. Às vezes a gente precisa, a nossa tendência para poder passar um ar de inteligência, né? Muitas vezes a gente vai pela questão, não, esse eu sou aqui significa a palavra Yahvé ou Yahweh, que são os 4
né, as 4 palavras, porque os judeus apagavam algumas letras. A gente não, na verdade, a gente não sabe o significado disso aqui, certo? A gente não sabe, mas a tradução é muito clara para a gente e é suficiente. Qual o nome de Deus? Ele é o que é. O nosso Deus é. Nosso Deus é o eu sou, é aquele que existe. Então, quando ele diz para Moisés que ele é as minhas características, então vá até Israel e diga: o eu sou, ou seja, aquele que é, que existe, está me enviando. Então ele revela sua autoconsciência, ele sabe quem ele é e sabe o que não é as coisas também. Vamos abrir em Isaías 45, 21. Isaías 45, 21. Versículo 21. Pronto? Diz assim. 21. Pronto? Diz assim. 21. Diz assim: declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho um dos outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não além de mim. Deus sabe o que Ele é e sabe que não existe outros deuses. E ainda convoca: chamem uns aos outros, convoquem uns aos outros, peçam conselho uns aos outros. Por quê? Porque em 40 agora, de Isaías. Então, quando diz assim, quando você diz a palavra eu sou, então basicamente afirmando a singularidade dele. Não existe nada que a gente se compare. Eu sou, tá falando, eu sou eu. Exatamente. Sou o único. Não tem nada igual. Exatamente. Esse eu sou, isso significa em relação à natureza eterna, em relação a passado, presente e futuro. Eu sou com a imutabilidade, né? Em relação a isso. Porque assim, quando eu disse que às vezes o pessoal quer passar um ar, é justamente porque dentro da tradição, a teologia bíblica do Antigo Testamento, dentro dessa passagem, a gente tem o que a gente chama de tetagrama, que são YHWH, que alguns traduzem como Yahvé, Yahweh, enfim, é que a gente não sabe, certo? Mas quando a gente olha para o texto, né, se vocês pegarem um Strong, que é um dicionário, a gente não sabe, certo? Mas quando a gente olha para o texto, né, se vocês pegarem um Strong, que é um dicionário de grego hebraico, um léxico, ele vai te dizer assim: aquele que é, aquele que existe, aquele que sempre existiu. Então, quando Deus está dizendo eu sou o que sou, Ele está dizendo muita coisa. Está dizendo que Ele é único, só existe Ele. Ele está afirmando a sua consciência. E Ele está formando que Ele está acima das coisas. E está afirmando também sua eternidade. Eu sou o que sou, ou seja, eu sou aquele que sempre existiu. E em forma indireta, Ele ainda está dizendo uma outra coisa para Moisés. Eu sou aquele que estava falando também com Abraão. É tanto que posteriormente, na conversa com Moisés, ele vai dizer: eu me lembrei de Israel, do pacto que eu fiz com Abraão, Isaac e Jacó. Então ele já começa a fazer referência que eu era aquele. Aí ele diz: eu sou o que sou agora. E com isso ele está dizendo: eu sempre que eu sou. Então ele está dizendo muita coisa. Muita coisa. Ele está dizendo unidade, ele está fazendo consciência, ele está falando da sua superioridade, ele está falando do seu pacto, da sua aliança. Ele está falando da sua eternidade, certo? Então, quando o nome, e inclusive dentro da cultura judaica, quando o nome era atribuído, ele estava diretamente relacionado ao seu caráter, certo? Então, quando ele está dizendo eu sou, ele está dizendo esse é o meu caráter,
que eu estou revelando a vocês. Ele manda para Moisés dizer ao povo lá, conversar com ele. O grande eu sou, e o que eu sou, ele é o presente de todas as horas. Né? Ele quer dizer, ele é o socorro, ele é a solução. Toda hora que você procurar, ele está porque ele é o sou, né? É o presente. Não tem como eu serei. Eu estarei contigo. Eu sou. Contigo. Como se fosse atemporal, né? O nome. Eu estou contigo, quer dizer, no momento que você procurar, ele é o presente, ele está presente. Exatamente. É isso mesmo. É tanto que Moisés vive muito com base nisso. Moisés, o pessoal começa a murmurar, Moisés ele olha para Abraão e começa a se desesperar por causa da murmuração do povo. Ele olha assim para Abraão e Arão, confundi, são uns 600 anos. Mas quando ele olha para Arão, ele começa a se desesperar com o povo. Ele olha e começa a interceder, começa a pedir. Então Arão corre, pega um sacrifício, corta, faz, para poder apaziguar a ira de Deus. E quando eles olham, já tinha ido mais de 20 mil pessoas mortas pela praga. É instantâneo. Então, justamente essa questão. Deus é, a qualquer momento, o nosso socorro. Mas também, quando acontece isso, também Ele é para punir o pecado. O povo começou a murmurar, a reclamar, Deus começou a matar. Então, cara, essa expressão eu sou, por isso que eu disse, ela tem muito mais profundidade do que a discussãozinha, não, tetagrama, não, isso aqui, não, porque os judeus hoje não chamam isso, chamam Adonai, né, e tudo, não, isso aqui significa muito mais coisa. Interessante que, parando para pensar na acho que a impressão do livro retrasado fala justamente sobre quando achamos que Deus não está conosco, né? Nos esperamos em momentos de tribulação, e essa passagem ela revela um pouco o que explicou dentro da pregação do livro retrasado. Ele está ali, só a gente só acha que não. Porque ele mesmo diz, né? E nessa passagem. Eu sou, exatamente. Por quê? O que eu digo que é a expansão? Dentro da teologia bíblica, quando eu falo teologia bíblica, eu não estou falando porque nossa teologia usa a Bíblia. Não, a teologia bíblica é um ramo dentro da teologia que nós estudamos cada livro ou cada conjunto dos seus livros dentro do seu contexto, dentro do seu tempo, suas expressões únicas. E os profetas, principalmente os maiores até os menores, o que é que eles fazem? O ministério deles é relembrar a lei, aplicar a lei e chamar o povo ao arrependimento com base na lei. Pode prestar atenção, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Jonas, por aí vai, eles sempre vão fazer isso. Eles vão relembrar a lei, eles vão aplicar essa lei e vão chamar o povo ao arrependimento dessa lei. Certo? Então, por que eu estou dizendo que isso aqui é uma aplicação do termo eu sou? Certo? Então, por que eu estou dizendo que isso aqui é uma aplicação do termo eu sou? Porque está reafirmando que não há outro Deus, que Ele é Deus, que Ele é. Certo? Vamos agora para o capítulo 40 de Isaías, versículo 25. Isaías 40, 25. Alguém pode ler? A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Diz o Santo. Só isso. Vocês vão me comparar o quê? Não dá para comparar. E é engraçado que Isaías termina. Diz o Santo. Ele é o fato de que Deus está separado. Diz aquele que está acima. Que está à parte da criação. Que é justo. Certo? A outra coisa que Deus é que Ele tem intelecto. É uma coisa que a gente se esquece muito, né? Deus pensa. Deus é extremamente sábio, inteligente. Senão nós não seríamos também. Somos imagem daquele que tem inteligência, pensa, tem ciência em si mesmo. Intelecto significa ter a capacidade de raciocinar.
de pensar. E aqui eu quero trazer algumas passagens com vocês. Vamos para Salmo 92, versículo 5. Salmo 92. Salmo 92, versículo 5. Amém? Diz assim: como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ou seja, os pensamentos de Deus, o raciocínio de Deus é muito profundo. Vamos para Salmo 94, 11. Alguém pode ler? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vossos. Ou seja, Deus pensa e entende o pensamento do homem. E sabe que são inúteis. É a tradução para vós. Olha para o versículo 8. Ele vai dizer assim: preste atenção, ó estúpidos dentre o povo, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Ou seja, Deus começa a usar a palavra pesada com o pessoal que estava sendo arrogante, orgulhoso e outras coisas mais. Então Deus chama o que? De estúpidos. Na verdade ele usa a mesma palavra. Estúpidos e tolos é a mesma coisa. Então ele aplica uma palavra muito pesada. Paulo também utiliza essa palavra na versão grega, quando vai dizer insensatos gálatas. É uma palavra muito pesada que Paulo está utilizando. Ele está dizendo que o pessoal de Gálatas é retardado, é sem noção, porque a palavra insensatos é esse significado. Eu não vou nem falar de Pedro nem de Judas, porque Judas já esticava a ladeira assim com força. É sem noção, porque a palavra insensatos é esse significado. Eu não vou nem falar de Pedro nem de Judas, porque Judas já esticava a ladeira assim com força. Né? Chama de cães, imundos e por aí vai. Tem outras coisas, expressões mais pesadas. Mas, especificamente, Deus está dizendo que conhece, que sabe, Ele pensa e entende o pensamento dos outros. Porque senão é meio complicado. Né? Deus entendeu o pensamento se não pensa. Vamos para 1 Coríntios 3, 20. Primeiro Coríntios 3, 20. Diz assim: e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe que são pensamentos vãos. Paulo está aplicando o mesmo salmo, certo? Pegou o mesmo salmo. Ele fez uma aplicação ao sábio segundo o mundo. Então, o que acontece aqui? Você lembra da palavra, da regrinha que eu ensinei vocês no ano passado? Que uma palavra nem sempre quer significar a mesma coisa em textos diferentes? Certo? Ele está fazendo a mesma coisa aqui de novo. Porque normalmente quando a gente aplica sábios, a gente está dizendo, não, uma pessoa sábia, né? Uma pessoa inteligente, que aplica a verdade de Deus, né? E tudo. Só que aqui ele está utilizando de modo irônico. É a mesma expressão que Deus, por exemplo, no capítulo 20, segundo a filosofia. Ou a mesma expressão do mesmo verbo que ele disse assim: eu não vim com vocês com sabedoria humana. Então, quando ele está falando de sábios, ele está falando de sábios segundo os homens, sábios segundo o mundo, sábios segundo o processo desse mundo. Então, ele diz: ele sabe daqueles que se acham inteligentes, mas os pensamentos deles são inúteis. Ele faz isso no versículo anterior, inclusive. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Era isso? A criança astúcia, né? Ele pegou o chapolin na astúcia dele. O mistério, se vocês olharem para o capítulo 2, versículo 1,
Ele vai dizer, ó, irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, certo? Ele não quis demonstrar de sabedoria. E pegam outros textos falando sobre sabedoria, tá dizendo, a gente não precisa utilizar termos teológicos, a gente não precisa se aprofundar na Bíblia, porque isso é sabedoria, e a pregação é muito simples, só que isso aqui não tem nada a ver. O problema que está acontecendo aqui é muito mais grave. Até porque não faz sentido nós sermos o povo do livro e o povo de Deus se a gente não estuda a palavra de Deus. A gente vai ensinar o quê? A gente vai evangelizar o quê? A gente vai cantar o quê? A gente vai viver como? Quando estiver no casamento, o pé do adultério, como é que a gente vai resolver os problemas? Pessoa com depressão, com tristeza. Ou então quando os homens estão na pornografia, na imoralidade antes do casamento, como é que a gente vai aconselhar esses caras? Então, não faz muito sentido isso aqui ser aplicado a nós, como povo do livro, que estuda a palavra de Deus, que deve conhecer a Deus. Mas, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está batendo na filosofia. Por quê? Porque a igreja dos aristotélicos, dos socráticos, do pessoal mais ali das sofistas, que não valorizavam em si a verdade, porque o sofista não valoriza a verdade, ele valoriza a linguagem. É tanto que é dito dentro da filosofia sofista, dito dentro da história da filosofia, que os sofistas, eles tinham um poder tão grande de comunicação, de retórica tão profunda, que eles conseguiam em um momento fazer todo mundo rir e segundos depois fazer todo mundo chorar. Independentemente se eles estavam certos, eles tinham esse poder de retórica e de oratória muito profunda. E a cidade de Corinto era repleto disso. Então quando Paulo diz, olha, não fui com sabedoria humana, quando ele fala de sábios que eram loucos, ou que a loucura de Deus é mais sábia do que a do mundo, ele está falando e repreendendo os coríntios, dizendo assim, parem, pelo amor de Deus, que a loucura de Deus é mais sábia do que a do mundo, ele está falando e repreendendo os coríntios, dizendo assim, parem, pelo amor de Deus, de prezar pela filosofia, ao invés de prezar pela cruz de Cristo, pelo Evangelho. Porque essas pessoas aparentam ser sábias, mas para Deus são loucos, para Deus eles não entendem o mistério de Deus, para Deus os seus pensamentos são inúteis, para Deus eles pegam na própria astúcia. Então a sabedoria aqui, e o sábio é tanto que a palavra grega é aplicada à filosofia, e não é aplicada ao estudo da Bíblia, nem à teologia bíblica, nem nada. E aqui teologia bíblica no sentido de teologia fiel à Bíblia, certo? Só para deixar bem claro e bem balizado o que é que Paulo está tentando falar aqui. Diga, gente. Interessante quando ele fala que ele fala, Deus, irmão, quando eu fui convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e ele crucificado. Então, basicamente, quando ele está naquele local, com aquele povo, ele decidiu. Você só decide se você tem o conhecimento. Então, a partir disso aí você está um bocadinho de ter o conhecimento, porque senão você não decide. Então, há momentos e há momentos. É isso que eu entendo nesse sentido, quando fala em relação a não vir leve da teologia. Eu quero provar que essa é uma das explicações também, quando a gente vai expor um texto. Eu já expus esse texto algumas vezes, e é especificamente isso. Quando Paulo está dizendo linguagem persuasiva, ele está falando, eu não usei de retórica grega com vocês. Eu não peguei o livrozinho de Aristóteles, como eu tenho lá em casa, sobre retórica, e usei ele só para ensinar retórica, e usei ele só para ensinar vocês. Eu decidi não usar. Certo? Eu decidi não usar isso. Por quê? Porque isso é mais um artifício de filosofia. E Paulo sabia filosofia. Em Atos 17, vocês lerem em casa, vocês vão perceber que Paulo, ele sabe quem é os deuses, ele sabe quem é os filósofos que estão ali, é tanto que, por mais que a gente olhe assim, não entendi, por que Paulo está falando de ressurreição aqui? É porque está pregando o evangelho também, mas porque tinha lá filósofos que negavam a ressurreição do corpo, eram materialistas lá, achavam loucura, tanto que eles diziam assim, vai ter um tagarela ali falando um monte de coisa sobre ressurreição, olha, o bicho é doido. É desse jeito que eles estavam fazendo com Paulo. Não existe ressurreição, Paulo. Por que você está falando ressurreição para a gente que não acredita? A gente é sofisticado, a gente é filósofo.
A gente é amante do saber, filosofia, né? Que é amante ou aquele que ama o conhecimento, a sabedoria, né? E Paulo diz lá, só que no discurso de Paulo, Paulo usa Parmênides, que é um dos primeiros filósofos. Quando você vai para Tito, ele cita um filósofo. Só que às vezes filósofos é tratado como poeta e como profeta dentro da cultura. Então Paulo não somente sabia quem era Parmênides, ele cita de novo Parmênides em Tito, mas ele sabe a palavra, que a palavra pode ser aplicada a 3 coisas diferentes. E não somente isso, mas Paulo usava de retórica e escrevia de forma retórica. Uma outra prova? Por que vocês acham que Paulo usa muito? Que diremos, pois? Pecaremos mais para que a graça de Deus abunde? Ou que diremos, pois, se nós formos... Antes nós morremos com Cristo e vai começar a expor o batismo, depois vai começar a expor sobre nós sermos pecadores. Nada disso é mais do que método socrático, de pergunta e resposta. Então ele faz uma pergunta e responde, faz uma pergunta e responde. Isso é o que a gente chama de método socrático. E Paulo sabia disso. Não à toa Paulo sabia 4 línguas. Então ele tinha um conhecimento muito abissal de muita coisa. Entendeu? Então, especificamente por causa de Corinto ser tão vaidosa, com nós temos a filosofia, nós temos filósofos, nós gostamos de filosofia, Paulo disse, eu decidi não me importar assim com vocês. Eu não vim aqui para vocês. Vocês estão com problemas muito mais sérios do que isso. O meu propósito aqui é mostrar Cristo e este crucificado e ponto. Essa é a sabedoria de Deus. E é ela que vai resolver os problemas de vocês de moralidade, de sexualidade, de prostituição, de filho pegando a madrasta, vocês corrompendo a ceia do Senhor, vocês se degladiando aí por causa de batismo, porque não, eu fui batizado por Cefas, não, eu fui batizado por Paulo. Parem com isso. Ou então não, sou de Jesus. Eram os piores. Eram os piores. Dentro da igreja eram os que mais estavam causando problema em Corinto. Os que se dizem, não, sou de Jesus. E hoje é do mesmo jeito. Nós não somos de Paulo, não somos de Cefas, não somos de Armínio, Calvino, não somos de partidário, nós somos cristãos. Nós somos cristãos, nós estamos apegados à cruz. E nem tomamos, eu sou de Jesus, para não ficar nenhum. Nós temos nossa linha soteriológica, nós temos a nossa linha que se alinha com os nossos irmãos, mas todos... E nem tomamos, eu sou de Jesus, para não ficar nenhum. Nós temos nossa linha soteriológica, nós temos a nossa linha que se alinha com os nossos irmãos, mas todos nós somos de Cristo. Não somente eu, não somente nossa igreja, mas todos nós. Então eram os piores. Então a sabedoria aqui é a questão de que as pessoas estavam se apegando muito à filosofia. E Deus sabia disso. E dizia que isso era loucura. Certo? Só uma nota, não significa que vocês não possam estudar filosofia, tá? Quem gostar de filosofia e tal, como eu, podem estudar com tranquilidade. O problema é substituí-la no lugar da cruz, no lugar do evangelho, da escritura, certo? Vamos para Isaías 55, versículo 8 e 9. Alguém pode ler? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus não somente ele pensa, mas os seus pensamentos estão acima dos nossos. Ou seja, o raciocínio de Deus não é como o da gente. Nosso raciocínio, por mais que alguém seja o homem mais inteligente como Elon Musk, não chega ao mínimo do conhecimento de Deus. O Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, também foi cristão muito, não chega ao mínimo do conhecimento de Deus.
O Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, também foi um cristão muito fervoroso, muito devoto a Cristo. Ele tem um livro chamado Sabedoria e Prodígios, e no seu primeiro capítulo ele vai falar da ciência, né? E vai defender que a ciência ela é uma esfera autônoma, porque Deus tem ciência em si mesmo, e que se não fosse por Deus ter ciência em si mesmo, se ele não pensasse, se ele não tivesse esse conhecimento, nós não teríamos a ciência e nem poderíamos obter ciência e nem poderíamos produzir ciência. Então, Kuyper, a partir desse atributo de Deus pensar, raciocinar, ter ciência, conhecimento, e esses conhecimentos estarem acima de nós, e esse fazer ciência. Eu não estou falando do cientificismo, tem uma diferençazinha. O cientificismo é quase que uma religião. A ciência é por meio da averiguação da realidade. E nós produzimos informações, certo? Essa é a ciência, por meio de testes, por meio de experiências, por meio de pesquisa, por meio dessas coisas nós produzimos ciência. Mas só produzimos porque Deus criou as coisas? Porque Deus nos deu a capacidade de pensar, de organizar e de ensinar e de colocar diante das pessoas. Deus fez a mesma coisa. Só que Deus criou as coisas. E Deus nos deu essa inteligência. Deus organizou essa informação para a gente. Nós temos hoje o que a gente chama a ciência de Deus, que é a teologia, certo? Que é a leitura da palavra. Nós temos esse conhecimento de Deus. Por quê? Porque por mais que os seus pensamentos sejam mais elevados do que o nosso, maiores do que o nosso, mais de Deus. Por quê? Porque por mais que os seus pensamentos sejam mais elevados do que o nosso, maiores do que o nosso, muito mais ligeiro do que o nosso, perfeito, e o nosso não é. A pergunta que nós fazemos é, certo, como é que a gente conhece a Deus? De novo, né? Se Deus é Espírito, como é que a gente consegue saber quem Deus é? Então nós vemos em Jesus. É a mesma resposta, gente. Como nós compreendemos a Deus se Ele é extremamente inteligente, extremamente alto, se nós não alcançamos Ele? Jesus de novo em João 18 expõe Deus. O Espírito nos ensina as coisas de Deus. O versículo hoje de memorização, eu quero trazê-lo de novo a vocês. Vamos para João 16. João 14, versículo 23. 11 e 23. Que é o que a gente precisa repetir hoje? Sim, na chamada. É o 26. 14, 26. Diz assim, sobre o Espírito de Deus: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar, para nos dizer. Em 1 João diz que a unção que habita em nós, ou seja, o Espírito de Deus, nos ensina todas as coisas. Então o Senhor Jesus nos ensina, o Espírito nos ensina, e principalmente em conjunto com o Filho e com o Espírito, as Escrituras nos ensinam. Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 ao 100. Alguém pode ler? 97 ao 100. Isso. Quando amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, o conhecimento, a palavra de Deus, o mandamento de Deus nos torna sábios, porque Deus comunica a sua inteligência com a gente. Então nós nos tornamos sábios. Então, como nós compreendemos esse Deus? Nós compreendemos esse Deus que tem um pensamento maior do que nós, pensa além de nós compreendemos por meio de Jesus, por meio do Espírito e por meio das Escrituras. Nunca podem se separar.
Jamais. Certo? O Espírito só executa aquilo que está nas Escrituras, e as Escrituras falam sobre o Espírito, a atuação do Espírito, e as Escrituras têm a mensagem central, que é sobre o nosso Senhor Jesus. E aí, como nós devemos viver diante disso? Vamos para o Salmo 131, versículos 1 ao 3. Se bem que só tem esses 3 versículos, né? No Salmo 131. Salmo 131. Amém? Salmo 131 ao 3 diz assim: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos para Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. Alguém pode ler? As coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Certo. O que tanto Salmo quanto Deuteronômio 29 estão querendo dizer? Primeiro, tem coisas que Deus não revela pra gente. Ponto. Certo? Qual é a nossa reação diante disso? Salmo 131. Eu não vou buscar coisas demais para mim. Eu não vou buscar coisas que são além do meu entendimento. Eu não consigo entender. Exemplo, como é que Deus alinha a sua soberania com a vontade humana, com as decisões humanas? Nós não sabemos como é que isso acontece. Ninguém explica. Mas nós sabemos que acontece. Nós sabemos que Deus determina, que Deus faz as coisas, ordena as coisas, mas o ser humano tem sua responsabilidade. O ser humano tem sua capacidade de decisão. O ser humano tem sua capacidade de fazer as coisas. Como é que essas coisas se alinham? Eu não sei. Mas faz parte da mesma trilha, do mesmo trilhozinho do trem. Certo? Então são coisas que a gente não entende. Nem devemos ficar batendo cabeça. Ah, Deus ordenou a queda? Não sei. Não sei. Ah, então Deus criou pessoas que poderiam cair, por que Ele não fez alguma coisa para que não caíssem? Por que Deus não fez de novo a humanidade? Eu não sei. E não tem nenhum problema nisso. Nossa inteligência realmente é. E não tem nenhum problema nisso. Nossa inteligência realmente é humilhada. Ela é limitada. Se nós compreendêssemos tudo que Deus pensa e faz, nós seríamos deuses. Nós não somos. Deus tem seu propósito, Deus faz suas coisas, Deus determinou as coisas como funcionam. E tem coisas que a gente não vai entender. Mas estão lá. Certo? E o que é que a gente deve fazer em seguida? O versículo 29 diz em seguida: mas Deus nos deu coisas, Deus revelou. E quando Ele diz que revelou, Ele está dizendo para a gente: não busquem revelação. Não busquem as coisas que não estão reveladas, para ser mais específico. Mas busquem as coisas que estão reveladas. Porque as coisas que estão reveladas a vocês pertencem a vocês e aos filhos de vocês que vocês vão ensinar. Então, na medida em que a gente não busquem as coisas que não estão reveladas, para ser mais específico, mas busquem as coisas que estão reveladas. Porque as coisas que estão reveladas a vocês pertencem a vocês e aos filhos de vocês que vocês vão ensinar.
Então, na medida em que a gente não busca entender as coisas do próprio Deus, os motivos de Deus, como Deus faz as coisas, o porquê que Deus faz as coisas, nós deveríamos nos preocupar com o que Deus disse. O que é que Deus revelou para mim? Vocês, homens, o que é que Deus revelou sobre casamento para vocês? Nós somos casados. Vocês, solteiros, o que é que Deus revelou para vocês como solteiros? Como vocação, como profissionais, como estudantes, como cristãos, como pessoas na sociedade. O que é que Deus revelou para a gente? O que é que Deus revelou para vocês, mulheres, como cristãs, como mulheres de casa? O que é que Deus revelou para vocês? O que é que Deus disse para vocês? Então, diante do conhecimento de Deus, que a gente não abrange tudo, nós devemos reconhecer nossa limitação. E diante daquilo que Deus mostrou, estudar, ler, fazer nosso devocional e ir atrás. Certo? Não sei se vai dar tempo para a gente ver tudo, mas vou tentar correr um pouco aqui. E por último, nós temos a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Deus tem intelecto, Deus tem a consciência e agora Deus tem vontade. E o que isso significa? Significa que Deus especificamente age. Significa que Deus determina os propósitos das coisas. Significa que tudo aquilo que Ele faz flui do seu caráter. E significa que Deus é o único. Significa que Deus determina os propósitos das coisas. Significa que tudo aquilo que Ele faz flui do seu caráter. E significa que Deus é a única pessoa livre de qualquer coisa. Nós não somos livres. Se você está no pecado, você é escravo do pecado. E isso é muito claro em João 8,34. Se vocês praticam o pecado, vocês são escravos do pecado. O Senhor Jesus é muito claro. Ponto final. Romanos capítulo 6, Paulo diz: ou vocês são escravos da justiça, ou vocês voltam a ser escravos do pecado. Essas são as únicas alternativas. Mas Deus não é escravo de nada. Deus é o único ser livre e executa tudo segundo a sua vontade, segundo o seu caráter. Certo? O Schaff, em sua sistemática, diz assim: a vontade é aquilo em Deus que põe... Provérbios 19, 21. Ninguém pode ler? Ou seja, independentemente se você tenha muitas vontades, muitas coisas a alcançar, muitos planos, o que é que vai permanecer? Pode responder, o que é que vai permanecer diante do versículo? A vontade de Deus. É a vontade de Deus que impera sobre a nossa. Vamos para Isaías 14, 27. Alguém pode ler? Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? O que o texto está dizendo? Está dizendo duas coisas. A primeira é sobre a vontade de Deus, sobre a sua determinação. O que ele está dizendo? Que ninguém pode invalidar. Ninguém pode combater. É loucura. Paulo disse que não faz sentido. Romanos 9 diz: olha, quem é você para poder discutir com Deus? Quem é você para resistir à vontade de Deus? Ninguém pode parar o desígnio de Deus. Ninguém pode parar as suas determinações. Ninguém pode fazer que sua mão estendida para o pecador volte. É tudo pela vontade e determinações. Ninguém pode fazer que sua mão estendida para o pecador volte. É tudo pela vontade dele. Vamos para o capítulo 46 de Isaías. Versículo 9 ao 10.
46. Isaías 46, 9 ao 10. Diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade. Revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecer. Deus começou a fazer isso em Gênesis 3,15, sobre a promessa do Redentor, mais de 4.000 anos depois. E aqui o que ele vai dizer? Eu digo. Não é o profeta, ele está dizendo, eu digo. Deus está dizendo, o meu conselho permanecerá em pé. Ou seja, aquilo que eu decidi vai permanecer, não vai mudar nada. E o que é que acontece? E farei toda a minha vontade. Ele não está dizendo, farei algumas das minhas vontades. Ou então não está dizendo que farei só a vontade se o ser humano tiver vontade. Ele está dizendo, e farei toda a minha vontade. Toda. Daniel 4, 34 ao 35. Daniel 4, 34 ao 35. Pronto? Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ninguém. Sobre salvação, ninguém tem o poder, a audácia ou a arrogância de dizer por que ele faz isso. Eu acho que Deus fazendo isso é injusto. Eu acho. Não há espaço. Silêncio. Para nós é o silêncio. Um versículo que, uma passagem que me remete muito a isso. Não sei se tu ia contar essa passagem, mas lá em Jó 38, quando ele responde a Jó, aí eu não vou ler todo, mas no início ele começa dizendo assim: depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: que escurece os meus discípulos, com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, lombos como um homem, e eu te perguntarei e me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Assentou a pedra no lar. Ele vai falando, ele vai perguntando. Então eu acho que isso remete muito a. Não tem. Jó falou demais. E os amigos do Jó também. Então a resposta de Deus, vamos lá. Deixa eu te chamar aqui para uma conversa. Eu quero que você me responda o seguinte: onde é que você estava quando eu estava criando o mundo? Só essa pergunta já faz Jó se calar. Aí quando vai para o capítulo 42, Jó disse assim: Antes eu conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos o veem e agora estou com o meu rosto no pó. Por isso me arrependo. Então a revelação da superioridade da soberania de Deus, para quem debata, é motivo de simplesmente a gente colocar a boca no pó e dizer: eu me humilho diante do Senhor. Hoje eu sei o meu lugar. Hoje eu sei quem é o Senhor. Por mais que a gente esteja vendo aqui essas coisas, nós possamos ver sobre a vontade de Deus, são expressões fortes que chocam o nosso coração, porque a gente pensa que faz muita coisa, que a gente que faz as coisas na salvação, em tudo,
Quando a gente começa a olhar a vontade de Deus, a gente começa a entender que nós somos frutos da sua vontade. Que nós fomos alcançados por ela. Não há motivo de orgulho para nós. Há motivo de gratidão. Porque eu estava nos planos de Deus. Eu estava nos seus desígnios. Então, como nós vivemos diante disso? Em gratidão. Em gratidão. Dizer pois Deus jamais irá fazer algo contrário ao seu caráter. Deus nunca vai fazer nada ao contrário dele. Por mais que as situações sejam difíceis, e a gente pensa, por que eu vou orar se Deus já vai sempre executar a sua vontade? Ora, então Jesus não deveria ter orado, nem ensinado a gente a orar. Mas Jesus diz que a base da oração é a vontade de Deus. O Senhor Jesus, com a sua vida, disse que por mais que ele estivesse suando gotas de sangue, por mais que quando ele estivesse contemplando toda aquela desgraça na cruz, a ira de Deus na cruz, por mais que ele disse assim, meu desejo é que o cálice passe. E ele diz, mas seja feita a tua vontade. Quando a gente vai para o Pai Nosso, está lá, seja feita a vontade de Deus, nos céus, na terra. Nós, nos céus, na terra. Nós oramos porque realmente Deus está no controle. Por mais que as situações sejam difíceis e aflitas, Ele não vai deixar de me amar. Ele não vai deixar de ser bondoso comigo. Ele não vai me deixar desamparado, porque isso é contrário à natureza dele. Ele não vai me fazer pecar, porque é contrário à natureza dele. Então nós podemos sentir confiantes na oração, na tribulação, porque por mais que ela dure, seja aflituosa, Deus ainda está com a gente, faz parte do seu caráter. E por último, para a gente finalizar, Deus se relaciona conosco. Deus é um ser relacional. O que isso significa? Significa que Deus sempre busca relacionamento com o homem, que Deus não é impessoal. Deus faz alianças, pactos com os homens, um contrato, buscando o homem para Ele. Por meio de Jesus, por meio das alianças, por meio de suas palavras, desde o Éden. O homem caiu, o que é que Deus está fazendo quando o homem cai? Deus diz, caiu, deixa que morra. Não, Deus não faz isso. Deus começa a andar no jardim e chama o homem, Quando o homem cai, já está para ser expulso, Deus vai até o homem e propicia para ele o sacrifício e protege ele da imortalidade, porque naquele tempo, se o homem se tornasse imortal, já era para a gente, já era. Então Deus faz esses relacionamentos. Deus muitas vezes está com um relacionamento distante com as pessoas por causa do pecado. Mas Ele envia o Senhor 5. Vamos abrir em Romanos 5, versículo 8 ao 10. Romanos 5, do 8 ao 10. Amém? Quem pode ler? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, para ter de Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, nós somos reconciliados. Nós éramos o quê? Inimigos. Deus sempre busca o relacionamento. E o relacionamento final que foi restaurado foi por meio do nosso Redentor. E por causa desse relacionamento, nós podemos agora ter profunda comunhão com Deus. Nós podemos orar quando nós queremos. Nós podemos ler a palavra quando nós queremos. Nós podemos nos reunir como nós estamos fazendo agora no nome de Deus, no dia do Senhor,
para ouvir a sua palavra, o ensino mais exaustivo da palavra de Deus, que é uma escola bíblica, ou no culto, quando a gente vai ouvir a reflexão, para trazer aplicações para a nossa vida e nos alimentar. Ou seja, todos esses momentos são momentos que nós estamos cultivando esse relacionamento que Deus busca conciliação conosco. É por isso que nós evangelizamos, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação, como está em 2 Coríntios 5,18. Nós somos os embaixadores de Cristo e nós anunciamos aos homens que se arrependam em todos os lugares, para que eles sejam reconciliados com Deus. Amém? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses assuntos? Ficou claro para vocês? Sobre Deus ser Espírito, sobre Deus ser pessoal, sobre Deus se relacionar conosco? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar Jesus, por nos reconciliar. Obrigado por nos dar o privilégio de cultuarmos aqui nessa cidade, por o Senhor ser Espírito. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar Jesus, por nos reconciliar. Obrigado por nos dar o privilégio de cultuarmos aqui nessa cidade, por o Senhor ser Espírito, por o Senhor habitar conosco. Obrigado, Senhor, por ser uma pessoa, um ser relacional com a gente. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoe, nos ajude, nos dê força. O Senhor abençoe o nosso dia, nos dê descanso, que mais tarde, no culto solene, nós possamos nos reunir novamente para te agradecer e te louvar, em nome de Jesus. Amém.